Paz do Senhor, queridos. Mais um vídeo para a glória de Deus. Eu posso dizer que hoje vai chover no estudo. Brincadeira. Acompanha comigo o nosso texto, o tema aí, querido. É Livro de Juízes, capítulo de número 4, do versículo 6 ao 9. Confere comigo aí. O texto que acabamos de ler é onde, bem, tá bem claro, né? Irmã Débora chama Baraque para conversar, entregar algo da parte do Senhor. Mas acompanha comigo e vamos tentar ter um panorama geral do texto que nós lemos. Quem era Baraque? General de guerra em Israel. Baraque era aquele que era responsável por um grande grupo de guerra. Um homem que onde chamava o povo ouvia, principalmente o povo da Banda do Mar, que era onde ele habitava. Baraque tinha o nome que quer dizer Homem do Trovão, Baraque. Um homem, irmãos, que já era conhecido como herói de guerra em Israel. Baraque, de fato, era um excelente estrategista de guerra, exaltado pela mão do Senhor. Mas estava em um combate de gato e rato, com Cícera, capitão do exército, digamos assim, inimigo. Cícera, ele tinha carros de combate, de aço puro, era o ferro, e a armadura do exército de Cícera era também de metal. Entenda que Cícera era maior do que Baraque em número e em poder de guerra, de combate. Ou seja, as armaduras dele eram novas, de ferro. Diz a história, segundo Flávio de Josefa, que quando o exército de Cícera andava pelo deserto, via-se ao longe o brilho do sol sobre o metal. Era um exército que assustava, porque além de ser numeroso, aquelas rodas de ferro vinham quebrando pedra, tremendo o chão. Lá em cima do monte se sentia o trepidar da terra quando viu o exército de Cícera. Imagina, querido, que atemorizava, desde que antigamente até hoje ainda, um exército ele é contado pelo número de carros de guerra. Ou seja, quanto maior carro de guerra tiver o exército, mais poderoso é o exército. Cícera tinha 900. Em cada carro de guerra cabia 3 soldados. Ou seja, era um exército numeroso, poderoso. E o exército de Baraque, embora ele fosse herói de guerra e estrategista, Israel contava com espadas que eram compradas já usadas. Israel comprava a espada do povo vizinho já usada. E os escudos do povo de Israel eram pele. Eles pegavam pele do animal, colocavam ao sol para secar e tacavam óleo ungido. Tacavam azeite, tacavam óleo sobre aquela pele. O óleo, junto com a pele ao sol, endurecia a pele, fazia daquilo um escudo. Era um exército inteligente, porque Baraque era estrategista, mas um exército pobre, no sentido de material bélico. Todavia, por ser pesado o material de Cícera, Cícera não subia ao combate. Em qualquer guerra, a topografia conta muito. E o exército de Cícera era pesado pelo ferro. Então ele não subia aos montes atrás de Baraque. Baraque sabia que o exército era muito pesado. O que ele fazia também não descia. Em cima dos montes, Baraque teria chance de vencer pelo peso da armadura do inimigo. Mas embaixo não. Cícera era inteligente, lançou a ideia de que o Deus de Israel era Deus lá dos montes. Ou seja, ele levou o combate para um nível espiritual. Ele começou a falar que o Deus de Israel era fraco embaixo, tentando mexer com o ego do povo de Israel, mexer com o psicológico de Baraque. Ficava naquela. Baraque não descia, Cícera também não subia. E começou a falar acerca do nome do Senhor. Aí Deus entra na história. Fala com Débora. E Débora chama Baraque ao tempo que nós lemos. Eu entendo o seguinte, Baraque decide ir, mas só se Débora fosse com ele. Débora era uma menina de mais ou menos 90 anos de idade. E Baraque, só vou se tu for comigo. É engraçado isso que está no texto, porque Débora estava sentada nos carvalhos. Dependendo da tradução, alguns falam palmeiras, outros carvalhos. As traduções mais antigas falam carvalho. A parte de baixo do carvalho, na ideia de Israel naquela época, né, no sentido de crença deles, era santa. Então, quando ela sentava abaixo do carvalho, na parte de baixo da palmeira, ela estava sentada em um lugar de santidade, profetiza em lugar de santidade, destaca em Israel, coisa rara, mas destaca em Israel.
Então Débora era uma pessoa que era um ícone, no sentido de comunhão com Deus. Aquela pessoa que orava e Deus ouvia. Hoje em dia diríamos que Débora é aquela mulher que ora, mas profetiza, mulher de Deus. E aí, querido, vem a parte interessante, vamos seguindo no texto, que o Senhor, melhor, Baraque ouve a voz do Senhor, vai ao combate. E diz a história que Baraque decide descer ao combate com Cícera. Querido, a Bíblia não disse claramente, mas Flávio José vai nos dizer o seguinte: no instante em que Baraque desceu para guerrear, o céu que estava normal de sol, ele começou a fechar. Débora dobrou o joelho lá em cima do monte e começou a orar, querido. E quando ela começou a orar, o Senhor fez chover. O Senhor fez chover no meio da guerra, no meio do val, porque embaixo do monte havia outro no meio do val. O que acontece com um monte de areia num val chovendo? Virou poça d'água. Quando aquela poça de água em contato com a terra virou um tipo de pântano, só areia, só água, o exército de Cícera, que era pesado, dado ao metal, ficou preso. A Bíblia conta, né, a história conta que os cavalos tiveram ali a sua parte debaixo da pata quebrada, porque não aguentavam o peso do metal. E os soldados de Cícera eram pesados da armadura, não conseguiam sequer ficar em pé no meio de tanta lama, o que deu a Israel a chance de vencer, mesmo que Baraque tivesse menor número. Para cada um soldado de Israel tinha 3 soldados de Cícera, e ainda assim venceram a guerra com total facilidade, porque Deus fez chover naquele lugar. Mexeu com o Deus de Israel, né? Para falar que o Senhor não era Deus embaixo dos montes. Mas o critério é, quando uma profetiza, a mulher de Deus dobrou o joelho e fez chover. Sabe, irmão, eu contei um pouquinho do texto e tem que continuar rapidinho, tem que acabar o meu tempo. Vou falar isso aqui rapidinho. Deus faz chover quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se separa, se consagra, se assenta em santidade, dobra os joelhos e ora. Amém? Fique com Deus. Por favor, torne-se inscrito, deixe seu like, compartilha, deixe suas dúvidas, participe comigo, tá bom? A paz do Senhor, faça parte da grande família.